o meu filho não fala comigo, ele não quer saber de conversar e eu não sei mais o que eu faço, né, para poder mudar essa situação. Então, uma coisa que eu preciso dizer assim, o que você não deve fazer. Alguns pontos que você precisa olhar e que você não deve estar fazendo quando a gente fala nessa relação do filho. Você não deve ficar falando para ele: por que você nunca conversa comigo? Qual que é a sua dificuldade de responder quando eu te pergunto alguma coisa? Lembra alguém falando desse tipo de coisa? Porque é assim que a gente responde, né? Esse tipo de frase, ela não irá te ajudar. Pelo contrário, ela irá fazer com que você se distancie ainda mais deles. Uma dica muito importante, mas eu preciso que vocês tenham atenção com essa dica, porque ela tem que ser usada, mas usada com parcimônia. Mas é algo que faz parte desse processo e precisa ser insistente. Como assim, Ari? Você tá mandando eu ser insistente com meu filho? Você tá louca? Seja insistente. Mas o que é ser insistente? Ser insistente é encontre horas que são mais propensas de falar, de fazer perguntas. Encontre aqueles momentos que eles estão com a guarda mais baixa e nesse momento você faz a pergunta. Quando eu coloco seja insistente, não desista de perguntar. Não desista, não abra mão de falar assim, também vai falar, não quero nem saber, não vou perguntar mais não, porque é um nervoso, toda vez que eu pergunto, seja insistente nesse quesito. Algumas situações que eles costumam ficar mais maleáveis. Quando você tem o hábito de comer na mesa com seu filho. Esse local de mesa, ele costuma ficar um pouco mais maleável, se ele já tem o hábito, né? Se ele não tem o hábito, não adianta. Se ele já tem o hábito. Que nem aqui em casa a gente tem o hábito de fazer as refeições juntos. Então é um lugar descontraído, é um lugar que fica mais propício a se conversar. Então nesse momento é um momento bacana que você pode gerar e perguntar como é que foi o dia, se está tudo bem. Muitas vezes, eu vou trazer para vocês situações que acontecem aqui em casa e que funcionam. E vou trazer também situações que não funcionam. Outra situação que funciona fora o jantar, as caminhadas, quando a gente está indo ou voltando da academia. A gente está sempre tá muito empolgado indo para academia e voltando tá cansado. Então, quando tá cansado, fica meio propício a falar, a desabafar. Então, fica bacana de poder conversar. Uma caminhada normal, sei lá, a gente vai passear no centro da cidade, né? A gente mora no interior, então às vezes vai passear lá no centro da cidade. E aí a gente pega e fala, vamos passear, vamos passear. E aí tá brincando, dando risada, dando gargalhada. A gente faz muita coisa aqui na cidade a pé e de bike. A gente usa o carro para pouquíssimas coisas, só quando a gente vai mais para longe mesmo que a gente usa bike, que a gente usa o carro. E então nessas caminhadas, a gente adora caminhar, a gente adora. Então a gente vai brincando, vai dando risada e nesse momento você vai sendo maleável, você vai fazendo as perguntas, vai trazendo esses questionamentos descolados de uma maneira mais sutil para poder entender e se colocar à disposição de entender o filho. Dentro do carro, num passeio que vocês estão querendo fazer muito. Então desse passeio, muitas vezes, em vez de você ligar o som e deixar o som tocando o tempo todo, ou ele com o fone no ouvido o tempo inteiro, começa com um som legal, é o que eu faço e funciona muito, e é o que eu falo muito para as minhas clientes e funciona. A gente liga o som, coloca uma música que todo mundo gosta, começa a cantar, começa a brincar e dar risada, e canta errado, e canta certo, e aí faz uma atmosfera propícia, uma atmosfera agradável, e nesse momento começa o compartilhamento. Eu conto alguma coisa de mim, eu conto alguma coisa de algum atendimento, lógico, nunca, jamais falando o nome, mas trazendo vivências, falando que era legal, alguma evolução, alguma coisa bacana. E ele vibra quando os adolescentes conseguem as suas vitórias. O Ronaldo traz alguma coisa dentro da empresa que aconteceu, às vezes alguma coisa que ele tá chateado, e ali mesmo a gente já conversa, mas não fica assim, não sei o quê. Aí ele se sente à vontade de falar, é mesmo, outro dia na escola, não sei o que, fulano, ciclano, não sei o que. Esses são os momentos que a gente vai usando para poder ajustar, para poder ver o que está precisando, o que a gente pode dar um colo, o que a gente simplesmente só vai ouvir,
o que que simplesmente vai precisar sim realmente tomar uma atitude nossa ou a atitude é só dele. Momentos que não funcionam. Isso não funciona no casal, isso não funciona com o filho, isso não funciona com ninguém. Quando chega da rua, acabou de chegar da escola, tá pé da vida porque aconteceu alguma coisa, você vai e puxa assunto. É a pior hora para você puxar esse assunto com esse jovem. Se ele tá estressado, ele quer chegar, colocar a mochila no canto, entrar no quarto dele e pelo menos jogar umas 3 partidas, se ele não tiver que estudar nada, para ele poder desestressar, para depois poder raciocinar do que está acontecendo com ele. Aí o menino chega da escola, a menina chega da escola, a mãe já entra com um bombardeio de perguntas. É óbvio que a gente está preocupado, a gente vê eles com uma carinha mais doloridinha, uma carinha ou mais irritada, é lógico que você quer saber. Segura a onda. Esse não é um bom momento de perguntar. Quando você sai e está perto dos amigos deles, não é momento de fazer pergunta nenhuma. Ele tá na turma dele, com a vibe dele, com a galera dele. Esse é o momento de pai e mãe menos falar. Gente, entenda que ele tá com a turma dele, com os amigos dele. Esse não é o momento de ficar conversando. Se ele puxar um assunto, você responde. Se os amigos puxarem um assunto, tome cuidado com as respostas que você vai dar. Não exponha o seu filho, porque isso vai minando a confiança que ele tem em você. Isso vai minando o gostar de sair com você, porque você fica fazendo ele passar vergonha na frente dos amigos, tá? Essas são algumas coisas que acontecem dentro dos atendimentos, que eles trazem para mim. Isso é muita coisa também que foi vivenciado dentro da minha casa. Mas dentro, vamos lá aos pontos que eu falei. Converse com ele, seja insistente. Entenda, pelo amor de Deus, que insistência não é chatice. Insistência é não desista dele, ok? Encontre momentos propícios para que você fale. Duas orientações. Seja insistente, não desista dele. Encontre os momentos propícios. Eu dei vários exemplos aqui para vocês de momentos propícios. Fuja dos momentos não propícios, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. E o quarto e última orientação, que é a mais importante de todas. Saiba guardar segredo. Por que eu falo isso? Às vezes ele ou ela vem e abre o coração, diz algo muito íntimo para você, e você fica muito feliz, ou você fica muito empolgado, ou você fica muito chateado com aquilo que aconteceu, e você quer dividir. Gente, não divida algo que não é seu. E se for do seu filho ou da sua filha, muito menos. Ele está te dando, ele está te entregando o que tem mais precioso dentro dele, que é o segredo dele, que é o que está dentro dele. Quando você não guarda esse segredo, o elo de confiança é quebrado. Então, lembre, foram 4 orientações que eu dei para vocês, para que vocês consigam ter um diálogo e uma construção saudável de conversa com seu filho ou com a sua filha. Esse negócio de meu filho não quer mais conversar comigo, coloque em prática esses 4 pontos. Coloque em prática essas 4 orientações que eu garanto para você que muita coisa vai mudar. E outras, não se esqueça nunca, respeite o espaço dele. Respeite o momento que ele quer falar e o momento que ele não quer falar. E seja insistente, achando momentos propícios para que você consiga trabalhar isso de uma maneira muito mais efetiva. Aí ganhamos um voto de confiança, exatamente. Se você consegue guardar segredo, se você sabe guardar segredo, ele confia em você. Porque na adolescência, muita coisa muda dentro da cabecinha deles. E é óbvio que eles já têm confiança na gente, são os nossos filhos e tal. Mas muitas coisas estão à prova e eles têm um medo enorme de serem descobertos de um monte de coisa e de coisas íntimas mesmo, de questões deles. E se eles não sentirem essa confiança dos pais, meu Deus do céu, gente, como é que faz? Eles vão ter os amigos. Bato aqui na tecla que pai e mãe não tem que ser amigo de filho e eu vou morrer batendo nessa tecla.
Mas, quando a gente fala de confiança, não é só de amizade, é confiança de pais e filhos mesmo. É esse tipo de confiança. Ai, bati. É esse tipo de confiança que a gente tá falando, tá bom,